De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública e Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje como convidado a presença do deputado estadual Ivo Gomes, reeleito nas últimas eleições, e para debater com ele os nossos colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Cândido Albuquerque. E vamos, obviamente, começar este programa perguntando ao deputado Ivo, usando a mesma indagação que fiz na abertura editorial. Deputado, o que é esta representação política hoje, em termos relativos, uma das maiores bancadas para a futura presidente, também em termos relativos, teve o estado do Ceará a terceira maior votação concedida à presidente eleita, mercê do esforço, da popularidade do governador Cid Gomes, foram 77% dos votos. Traduzindo isto para o estado do Ceará, o que isso significa? Bom, para ser bem resumido, eu acho que isso significa força. O Ceará é um estado muito pobre, profundamente dependente de parcerias, seja com o governo federal, seja com outros órgãos, até mesmo internacionais, para viabilizar projetos mais ousados, por assim dizer, no que diz respeito ao nosso desenvolvimento. Então, quanto mais voto, mais força. Então, pelo menos em tese, é isso que significa. Vamos ver se na dinâmica da política isso vai ter os desdobramentos que a gente espera que tenha. Quando o senhor disse... Não sei se foi muito resumido na minha resposta. Foi uma resposta parecida de quem não quer efetivamente aprofundar nas suas expectativas. Não, mas, só para bater o centro aqui. Mas é bem, quer dizer, objetiva essa colocação. E certamente é isso que os cearenses que deram essa votação tão expressiva esperam. E foi isso que a gente, no nosso discurso na campanha, foi isso que a gente pediu ao eleitor. Força. E força na política se manifesta através do voto. Não tem, em democracias não tem nenhuma outra forma de políticos encontrarem força que não seja através do voto livre, secreto, universal e periódico, né, como determina a nossa Constituição. Então, eu acho que o Ceará, em tempos de democracia, talvez tenha a representação mais forte, né, no que diz respeito à vinculação com um projeto político, tanto no Estado do Ceará como no governo federal. Então, nós apostamos nisso, pedimos ao eleitor cearense que apostasse nisso e estamos confiantes de que isso vai ter desdobramentos importantes. Eu, pessoalmente, estou muito empolgado, muito entusiasmado com os próximos 4 anos. Professor Cândido e professor Rui, na tradição malsã da política brasileira, vamos chamar assim, não necessariamente essa expressão, essa representação política significou, na prática, dizer, a tradução dessa força a que o deputado Ivo Gomes alude com propriedade e que revela a sua expectativa. Se nós olharmos a história recente do Ceará, vamos encontrar vários momentos dessa situação. Cândido Albuquerque, qual é a sua expectativa? O Ceará terá a força que o prestígio político da representação hoje, resultante das urnas, está a demonstrar? Sim, eu acho que sim. Mas aí vem uma outra preocupação. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que a posição do Ivo aí está absolutamente correta. Ou seja, o governo Cid chega no plano nacional com muita força. Quer dizer, tem a bancada dos 3 senadores, uma bancada federal absolutamente representativa, mas aí vem um problema. Não acredito em governo que não tenha oposição forte. A oposição faz o governo refletir, faz o governo censurar a própria conduta, na verdade. Enfim, faz com que ele não perca o senso crítico. Então, essa é a preocupação. No programa passado eu falei sobre isso. Vamos pegar um tema aqui, Ivo, só para a gente bater essa bola. Questão da segurança pública. No primeiro mandato, o Cid Gomes foi eleito basicamente com a promessa do Ronda do Quarteirão, que é uma ideia maravilhosa. Eu discordo completamente. Tudo bem, deixa eu colocar. Eu acho que foi o carro-chefe da eleição do Cid. Sim. Foi eu disse a primeira vez que tinha sido o quê? Basicamente, enfim, o que eu queria dizer era que o carro-chefe da campanha foi o Ronda do Quarteirão, que é uma ideia maravilhosa. A ideia, indiscutivelmente, já disse aqui várias vezes, que foi pessimamente executada.
E é óbvio que o doutor Roberto Monteiro é um homem inteligente, culto, mas não mostrou a vocação administrativa necessária. Porque o Ronda do Quarteirão não pode viver sozinho. Ele depende das delegacias, as delegacias judiciárias, porque você faz a polícia preventiva com a polícia militar, mas é um equívoco pensar que ela é mais importante do que a repressiva. Porque se você não... dificilmente você vai conseguir ter um policial para prender o cara sempre em flagrante. Normalmente você precisa da investigação. E as nossas delegacias nunca foram estruturadas. Sequer houve uma preocupação com relação a isso. Eu convivo bem com as delegacias. Também. Não, mas deixa eu dar a visão assim, que eu uso. Nesse ponto aí... Só registrando as discordâncias. Ao discordar, pode fazer a pontuação. Não, imagina. Deixa eu concluir só para ele... Na próxima rodada. Então, assim, eu acho que hoje, por exemplo, precisa alguém sentar, alguém da oposição ou alguém do... sentar, e quem fará isso? Num governo que hoje tem toda a tranquilidade política. Quem fará isso? Diz, olha, agora nós precisamos redirecionar aqui. Por que não deu certo a Ronda do Quarteirão? Porque as delegacias estão desestruturadas. Não há diálogo com o Ministério Público. Então, uma ideia boa acabou não funcionando, quer dizer, funcionando do ponto de vista do combate efetivo à crítica, que é do resultado que ele poderia ter dado e que não pode ter dado. Você chega numa delegacia, o delegado não tem estrutura nenhuma para funcionar. Portanto, a ação do Ronda deixa de existir. Quem fará este trabalho? Como é que o governo pensa em encarar? Porque sem uma oposição para criticar, a tendência de se achar que o que está se fazendo está certo, está correto e não precisa mexer é muito grande. Então, essa é a minha preocupação. O governo tem pensado sobre isso? Deixa eu, Cândido. Cândido, você trouxe um tema do governo do Estado que eu não tinha proposto já agora, só a partir do segundo bloco, mas tudo bem, fica aqui registrado para falar sobre o Ronda do Quarteirão. Deixa eu ouvir o professor Rui, na perspectiva que eu coloquei. O que representa, no futuro governo Dilma, a expressão política eleitoral que o Estado do Ceará levou para Brasília. Quando eu disse dos 22 deputados federais, temos 20. No Senado temos 3 senadores, os 2 últimos eleitos agora pela força, pela liderança, quer dizer, que toda a estrutura colocou. E eu quero saber que, na tradição, nem sempre essa força significou resultados para a consecução dos grandes projetos. Aqui o deputado Ivo aludiu na primeira resposta. Deixa eu ouvir qual é a percepção do professor Rui. Pela votação dada à chapa oficial à presidência da República e pelos senadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos, o governador do Estado deu uma grande demonstração de prestígio eleitoral. Quando a gente fala em prestígio eleitoral, o deputado mencionou a palavra força, que eu acho que é muito bem colocada, é força política. Nós estamos olhando, sobretudo, do ângulo de um Estado e de municípios pobres, que são carentes de investimentos em verbas federais. E certamente que a expectativa é que haja um retorno nesse sentido. E aí essa expectativa se justifica não só pela força política, que é importante, sem dúvida, mas também pela carência do Estado e dos municípios. Você mesmo apresentou aqui há algumas semanas os números do Laboratório de Estudo da Pobreza, do CAEM, né? Como também porque o Ceará tem um certo número de projetos maduros, bem delineados, bem definidos e até já iniciados. E uma coisa que facilita investimento é ter projeto bem definido e, inclusive, iniciado. E o Ceará já tem um projeto de metrô que se arrasta, tem uma refinaria que me parece que já está sendo viabilizada, iniciada, e tem um projeto de uma siderúrgica e outros projetos aí. De modo que, se essas coisas não se concretizarem, o que nós vamos ter não é apenas uma falta de correspondência a um prestígio eleitoral demonstrado. O que nós vamos ter uma declaração de guerra. E nós temos algumas encruzilhadas, né? Eleição para prefeito, algumas encruzilhadas que podem haver divisão. O perigo talvez seja o fato de que nós temos uma aliança muito ampla, pelos números que você acaba de citar, que pode configurar uma espécie de monopartidarismo de fato, que não sei se é esse o temor do Cândido. E os monopartidarismos têm sempre problemas internos. Eu acabei de ouvir aqui o deputado, na conversa informal, mencionar uma aliança mãe e alianças dentro da aliança, o que é típico de monopartidarismo. Né? E há um aspecto que lembra as sublegendas do tempo do Arenão, né? Que era um verdadeiro monopartidarismo.